Olá para você que está ligado, sintonizado aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Está começando agora o Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Nossos convidados para esse debate, aqui no Frente a Frente, são os deputados Elias Júnior, PMN, Partido da Mobilização Nacional. Muito obrigado pela presença. Prazer é todo nosso, Murilo, e amigos da TV Assembleia. Muito bem. E temos também a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Murilo, e fico feliz de estarmos aqui para falar sobre os assuntos dos nossos mandatos. Bom, são dois deputados que conhecem bem o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Os dois foram candidatos a prefeito da cidade no ano de 2012. Elias Júnior, jornalista, radialista, já fez inúmeras reportagens. Deputada Isaura também já participou disso aí. Eu começo, inclusive, com a senhora, porque recentemente a senhora esteve na CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Tem alguma novidade aí para o cidadão, para o passageiro? Muita novidade não, mas eu fui fazer um pedido à presidenta da CMTC, né? Patrícia Veras, a Patrícia Veras, para que ela intervisse junto à Prefeitura de Goiânia para melhorar o cumprimento das planilhas, né? Não é mais sustentável essa situação que está havendo em relação ao transporte. Se fala em aumento de tarifa, mas ainda não melhorou a qualidade desde o último aumento. Quer dizer, então nós temos que realmente cuidar para que qualquer possibilidade de aumento venha junto com a melhoria da qualidade do transporte. Então é uma questão que nós fomos lá, levamos vários pedidos de reclamações de bairros que as linhas estão terríveis, a falta de abrigos também, que era uma questão que os contratos de concessões tinham feito compromisso de colocar os abrigos, né? E a questão dos terminais, né? Segundo ela, todos os terminais foram reformados, né? Mas nós sabemos que alguns ainda precisam ser reformados, que são aqueles do eixo Anhanguera, né? Que precisam ainda serem reformados. Muito bem, vamos ouvir o deputado Elias Júnior, que antes de se tornar deputado, ser um dos representantes da população aqui na casa, trabalhava como repórter numa emissora de TV. E eu continuo trabalhando ainda. Continua até hoje, né? E ouvia muito esse clamor da população aqui em Goiânia, região noroeste ali, o pessoal reclama demais, né? Quais são os principais problemas hoje, deputado? Olha, os problemas no transporte coletivo a gente já começa já no próprio ponto de ônibus, já na chegada. Você pode observar, se você fazer um giro aí na região metropolitana, tem vários bairros que o usuário do transporte coletivo tem que ir para o ponto de ônibus, tem que esperar. Se estiver fazendo chuva, vai ficar molhado, vai ficar ensopado, não tem abrigo. Se for sol, vai torrar no sol. Já de cara, então a pessoa que já chega, antes de chegar no ponto de ônibus, já vê esse descaso do transporte coletivo na nossa região, já vê a falta da parada. Inclusive tem muitos lugares que, para identificar a parada, os próprios moradores têm que passar lá uma tinta lá, fazer alguma coisa para saber onde é o ponto de ônibus. Para o motorista saber onde deve parar. Imagina a que ponto chegamos. Então falta a identificação do ponto de ônibus, falta um abrigo decente. Isso aí é uma realidade, mostra o descaso com que o usuário do transporte coletivo é tratado. É um descaso geral. Então já nos próprios abrigos e a grande espera, essas planilhas, como falou a deputada, que não são respeitadas de forma alguma. De forma alguma. Essas planilhas não são respeitadas, falta sim a fiscalização por parte da CMTC, tem que fiscalizar, tem que fazer ser cumprida. Senão o usuário vai ficar pagando cada vez mais caro e o transporte decente não vai ter. Deputada, tem uma saída, tem uma solução de imediato? Olha, a saída, né, que nós vemos é, de fato, os contratos que foram realizados com o poder público serem cumpridos. E o poder público não ficar condescendente com o não cumprimento. Porque o que acontece? A população, quando elege um prefeito, um governo, o que ela espera?
que os serviços públicos sejam de qualidade, assim como é colocado nos planos de campanha. Na campanha, né? Se fala nisso demais, né? Na campanha eleitoral, né? O que se mostra lá na TV, então, é mil maravilhas. Que vai ter via satélite e tal, mas... Uma TV dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Agora, ar-condicionado. Você vê, Murilo, o Centro de Controle Operacional do Transporte Coletivo da região metropolitana, ele fica dentro da CETRANSP, que é o sindicato das empresas. Quer dizer, são os próprios empresários que cuidam das operações. Então, deputado, né, não tem como, né, Murilo, não tem como colocar a raposa cuidando das ovelhas. Né? E ali o centro operacional tem que estar dentro da CMTC. E é uma reivindicação que nós já fizemos. A presidente da CMTC disse que também a prefeitura já reivindicou. Agora, por quê? Se submeteu só aos interesses dos empresários. Eu não sou contra empresários. Eu sou contra o mau serviço prestado por eles na região metropolitana, um total desrespeito à população. Então a senhora concorda com o deputado Elias Júnior de que falta uma fiscalização eficiente? Isso, falta governo, falta gestão por parte da prefeitura e eu penso autoridade maior. Porque eu digo que as cidades do entorno de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, eu falava que era preciso fazer um consórcio intermunicipal, tirar o transporte gerido pela Câmara Deliberativa. Porque esses prefeitos, quando são cobrados pelos passageiros, pelos usuários do transporte, eles falam assim, o problema não é meu, é da Câmara Deliberativa. Ninguém elegeu Câmara Deliberativa, não é, deputado? É verdade. Elegeu o prefeito para cuidar do transporte. Deputado, falta gestão, falta governo, o senhor concorda ou não? Concordo. Porque o contrato ele é muito claro, existe uma clareza, o problema não é uma questão interpretativa. Todos sabem, obviamente, todos que fazem parte também da CDTC conhecem o contrato, todos sabem, os empresários conhecem, mas na hora de cumprir, eles não cumprem. Então isso é o quê? É a gestão. Isso. Ou falta de gestão, né? É a má gestão. Má gestão. Porque uma gestão é feita, mas só com a má gestão. Então, isso está particularmente ligado à cabeça. A presidência da CMTC. A partir da presidência da CMTC, que cabe à presidência da CMTC ordenar que os demais diretores venham a trabalhar de uma maneira eficiente para que aquilo que está no contrato seja realmente cumprido. Porque o problema não é de interpretação, o problema é a falta de vontade. Uma falta de vontade ou não sei dizer algo além disso. Eu quero acreditar que é apenas falta de vontade. Nossas autoridades poderiam interferir nisso? A partir do momento que foi criada a CDTC, nós, deputados estaduais, os vereadores, né, nós ficamos limitados. Porque essa Câmara Deliberativa assume todo esse processo de deliberação, todo esse processo aí de gestão. E nós ficamos, infelizmente, limitados diante da prerrogativa que é dada à CDTC. Então, a partir do momento que foi criada a CDTC, fica por conta deles. Nós ficamos de braços presos, de mãos atadas, porque cabe à CDTC as nossas medidas aqui, as nossas ações aqui, legislativas, elas são totalmente inconstitucionais. Porque a Constituição de Goiás deixa claro, está para CDTC resolver as questões deliberativas do transporte coletivo. Inclusive, deputada, recentemente passou um projeto aqui na casa, né, sobre uma nova forma de gestão dessa CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, né? Isso, que é um outro erro. E para alguns críticos, segundo disseram, as autoridades empurrando uma para outra gestão, né? O transporte coletivo parece um patinho feio que ninguém quer. Um abacaxi que ninguém quer descascar. Agora, o que acontece é como o deputado Elias falou,
A CDTC, ela, na Constituição Estadual, é ela que tem todo o poder sobre o transporte, mas não tem também. Porque dentro da CDTC, 50% do poder é a Prefeitura de Goiânia, né? Os outros porcento é entre o governador e os outros municípios. Então, sabe aquela casa que tem 2 donos? Aquele filho que o pai manda metade, a manda metade, aí não tem um acordo entre eles, e aí o filho não tem como ser ter uma clareza de orientação, não tem. É aquela história, né? Assim, quando o filho vai pedir uma coisa, o pai fala, pergunta pra sua mãe, e a mãe é a mesma coisa, pergunta pro seu pai. E aí não se entra num acordo. Então, eu penso que, mais uma vez, né, nós temos que fazer com que a Câmara Deliberativa, ela tenha um formato tal que a Prefeitura de Goiânia, de fato, é a maior responsável? Porque é ela que tem o maior número de usuários dentro do seu município. Mas o poder dela não está sendo exercido pelo prefeito de Goiânia. Nós já estivemos com o prefeito também falando isso. Prefeito, o senhor, pela Constituição Federal, o serviço de transporte coletivo, o senhor não pode nem transferir, nem delegar para ninguém, pela Constituição Federal. Então o senhor tem que exercer a sua autoridade. O senhor tem que exercer essa autoridade. Ele fica dizendo e amarrado na questão da Câmara Deliberativa. Eu falei, rompe com essa Câmara. Faça o transporte de Goiânia atuar com consórcios intermunicipais, por exemplo, entre a Prefeitura de Goiânia e a Prefeitura de Senador Canedo, a Prefeitura de Goiânia e a Prefeitura de Aparecida. Se eu fosse a prefeita, eu faria isso. Porque eu não admitiria uma Câmara se sobrepor ao meu poder de prefeita, eleita pelo povo, para oferecer um transporte da qualidade, como está sendo poder oferecido. Estabelecido pela Constituição. Pela Constituição Federal. Eu penso que a Prefeitura tem que exercer a sua autoridade e não está exercendo a sua autoridade. Vamos saber aqui do deputado Elias Júnior o que ele faria se fosse o prefeito de Goiânia. A deputada já disse o que ela poderia fazer. E o senhor? Olha, nós temos a CDTC e temos a CMTC. A CMTC é quem pega na massa, é quem tem que colocar a mão na massa. E a presidência da CMTC, quem é que indica? Prefeito. É o prefeito de Goiânia. Se a presidência da CMTC não está trabalhando bem, a responsabilidade é do prefeito da cidade de Goiânia. Isso mostra que o atual prefeito não tem se desdobrado para resolver esse problema. Porque se a presidente da CMTC não está trabalhando à altura, isso está claro, isso está notório, cabe ao prefeito da cidade de Goiânia fazer uma intervenção. Troca, muda se quem hoje comanda, quem hoje está à frente da CMTC não consegue estabelecer uma relação de respeito, é claro, mas de autoridade para fazer com que os contratos sejam cumpridos, arrisca, igual a deputada Isaura falou, nós não somos contra o empresário. O empresário tem o seu papel, é importante para a economia do estado, para a economia da região metropolitana, mas só que também não pode ficar só ao lado do empresário. Tem que existir o equilíbrio, o lado do empresário e o lado do usuário do transporte coletivo, que tem quem tem pagado o pato há décadas. E cabe ao prefeito de Goiânia, então, colocar alguém na CMTC que tenha autoridade. Agora, quando não se tem autoridade para bater a mão na mesa, para a mesa tremer, para que haja uma mudança no transporte coletivo, então o prefeito está sendo omisso nesse sentido, porque está vendo as coisas andando do jeito que estão, vendo que não há verdadeira fiscalização, vendo que não se respeita, vendo que os contratos exigem uma coisa e na realidade é outra. Então o prefeito tem uma grande parcela nisso, porque é o responsável de nomear quem fica no comando da CMTC. Agora, deputada, o deputado Elias Júnior acabou de dizer uma coisa aqui muito interessante, que é, enquanto há essa guerra de bastidores, essa guerra de nervos aí, quem paga o pato é o passageiro, né? Exatamente. E no caso da CMTC, eu vejo uma intenção muito grande por parte da Patrícia Veras, que entrou agora, né? A gente não pode nem dizer porque ela entrou agora. Mas eu quero saber mensalmente
eu vou fazer um requerimento, queria que o deputado Elias assinasse comigo, quantas multas as empresas estão levando por não cumprir o seu compromisso, né, de contrato. Porque agora eles falam que é porque o preço está defasado. Mas e quando o preço foi corrigido? Eles cumpriam? Então, essa questão, eu penso que é uma força-tarefa, não é só minha, né, só do deputado, de todos os prefeitos da região metropolitana, que tem que chamar esse empresariado e falar, ó, a situação agora é o seguinte, ou muda, ou melhora, ou nós vamos romper o contrato. E isso o povo dá uma força danada. Se o povo, olha, o povo, ele é justo nesse ponto. Mas não tem uma multa, né, deputada, pesada se romper esse contrato? Tem uma multa pesada, mas também tem multa para quem não cumprir. É por isso que ela vai pedir Também tem as cláusulas para quem não oferece transporte de qualidade. Mas eu não vejo a prefeitura e as outras prefeituras se unirem para isso. Eu não vejo essa força, né, que sozinha, é claro, nem a prefeitura de Goiânia, nem qualquer outra prefeitura vai conseguir. E também esse modelo tem que ser questionado. Será que é uma Câmara Deliberativa que se sobrepõe às prefeituras? Será que esse modelo já não mostrou que não dá certo? Porque não tem dado. É o que eu falo, 50% é o prefeito de Goiânia e 50% o governador e as demais prefeituras. Então não tem aquele que realmente é responsável. A população cobra de um lado, joga para um lado, joga para o outro e ninguém toma as medidas necessárias. Então eu penso que a fiscalização... Sabe quantos fiscais tem hoje na CMTC? 30 fiscais. É muito pouco, para fiscalizar, né, mais de 1000 veículos só do município de Goiânia, fora os que transitam fora do município. Vamos saber do deputado Elias Júnior se ele topa assinar esse requerimento junto com a deputada Isaura. Mas é na hora, sem tutibiar. Na hora. Vamos apresentar juntos esse requerimento. Porque é importante, né? É claro, saber a quantidade de multas aí das empresas. Isso tem que ficar claro para a população. Se a CMTC tem trabalhado, tem que mostrar. E nada melhor do que aqui Prova o parlamento, né? O parlamento é a casa do povo, aberta para o povo ter acesso, saber a quantidade de multas que são aplicadas. Eu falava isso nos debates em 2012. Você vê tanto agente de trânsito, né? Tantos agentes de trânsito fiscalizando aí o trânsito, tudo bem, tem que ter. Mas você não vê a gente fiscalizando aí o transporte coletivo. Que é o mais importante. Né? Você não vê, porque o transporte coletivo, o reflexo da qualidade de vida na cidade, o reflexo para um trânsito melhor, vem do transporte coletivo. Se você tem um transporte coletivo, você tem um trânsito melhor. Aí existe um investimento por parte da agência de trânsito, na parte de fiscalização. A sua fiscalização, você que anda no seu carro aí, você que anda na sua motocicleta, você que anda no caminhão aí, é fiscalizado. Sempre tem um fiscal aí para meter a caneta quando você desliza em algo. E cadê os fiscais para fiscalizar se o transporte coletivo, se as empresas estão cumprindo exatamente como está no contrato? Você já viu por aí? É raro você ver, né? É raro. É raro. Muito bem, senhores. Essa ideia é interessante. Muito bem, senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue ligado. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Muita gente pensa que o mosquito da dengue gosta de água suja e parada, né? Errado. Ele gosta da mesma água limpa que a gente gosta. Para evitar a dengue, uma doença que pode levar até mesmo à morte, a gente tem que manter sempre fechadas as caixas d'água ou cisternas. Aqui eu tô fazendo isso. Agora,
Se o meu vizinho aqui de trás não fizer o mesmo sempre, o mosquito que nasce lá pode trazer a doença, a dengue, aqui, pra minha casa. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. Ok, voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo transporte coletivo. Nossos convidados, os deputados Isaura Lemos, do PCdoB, e Elias Júnior, do PMN. No ano passado, as manifestações de rua, quando aquela turma foi para a rua, se reclamou muito sobre o transporte coletivo. Dizem que vão voltar de novo agora por ocasião da Copa do Mundo no Brasil. O senhor acha, deputado, que, em função do transporte coletivo, teremos mais manifestações? Com certeza. E nós já temos observado que é crescente as manifestações, digamos assim, entre aspas, isoladas, que são iniciativas bem locais, crescendo a cada dia. Mas só que eu aproveito a oportunidade de uma sugestão. Tem que fazer protesto na porta lá da CMTC. Tem que ir para a porta da CMTC. Tem que fazer protesto lá na porta, para sensibilizar, para mostrar, além de protestos que são feitos aí nos bairros, nos terminais, na porta da CMTC também. Vamos impactar, vamos mostrar para a opinião pública de uma maneira geral que muitos nem sabem o que é CMTC. Boa parte da população nem sabe que a culpa é da CMTC. Vamos para a porta da CMTC. Da próxima vez fazer. Talvez o pessoal nem saiba onde fica, né? Pois é. Então, muitos não sabem nem o que é a CMTC, que a CMTC é a grande culpada. Então, é uma boa sugestão da próxima vez também fazer protesto na porta da CMTC. Deputada, a senhora entende que as manifestações voltam? A gente já vê aí nesse início de ano manifestações isoladas em relação a problemas do transporte coletivo. Agora, será que vão voltar com mais veemência este ano? Eu percebo que a população despertou, Murilo. Despertou para lutar pelos seus direitos, para lutar pela melhoria dos serviços públicos. E incrível que a questão do transporte se tornou uma das principais questões, porque a população está sofrendo muito na questão do transporte. São aqueles terminais superlotados, aquelas mulheres sendo empurradas, doentes, idosos, crianças ali sendo pressionadas. Então é uma coisa terrível. Quando houver as manifestações no ano passado, nós fizemos uma audiência pública aqui um pouquinho antes e já previmos uma reação popular. E hoje, como o deputado Elias falou, está havendo manifestações isoladas, mas espontâneas, não organizadas por lideranças. Ou seja, o próprio povo se manifestando ali na hora devido à falta de um veículo que não chegou, um veículo que está em mau estado, está superlotado, as planilhas que não estão sendo cumpridas. Então isso é significativo e é isso que eu penso que aí nós caímos na mesma discussão. É na porta da CMTC que tem um voto na Câmara Deliberativa. Né? Na porta da prefeitura que tem 50% do poder sobre as decisões. O modelo está errado, não está dando certo e nós temos que corrigir isso. Nós temos que cada município cuidar do seu transporte. Goiânia tem que assumir o transporte dentro de Goiânia e fazer relações com os municípios da região metropolitana sem ter um ente, sem ter um órgão que sobrepõe as decisões. Porque você vai lá na porta da CMTC, a presidente sai lá na porta e fala assim, olha, eu estou cumprindo o que o CDTC decidiu. Então está errado esse modelo. Eu não tenho com certeza um modelo a apresentar, mas se eu fosse prefeita, eu estaria hoje estudando isso, sabe? Essa forma que está errada. Por exemplo, o VLT.
O VLT, que é aquele transporte sob trilhos, não é o que Goiânia está precisando. Se você fizer uma pesquisa hoje no eixo Anhanguera, 80% é satisfeito com a qualidade do eixo Anhanguera e do transporte no eixo Anhanguera. No entanto, chegou milhões aí para criar um VLT. E o que nós precisamos são corredores, 20 corredores exclusivos para o transporte coletivo poder fluir. Quem que está discutindo isso? Quem deveria estar discutindo? A prefeitura e não a CDTC. Né? A CMTC, junto com todos os vereadores de Goiânia, os deputados que atuam em Goiânia, está discutindo esse tema. Não, chegaram os milhões estão aí guardados e os corredores do transporte coletivo que poderiam estar sendo construídos estão aí para um projeto que ninguém pediu, que é o VLT, que é um trem que vai cortar a cidade em duas. Né? E que já foi aprovado em outros países que não dá certo. Deputado, o senhor concorda ou não? O senhor acha que o VLT é importante para a cidade de Goiânia ou nem tanto? O VLT tem sido o centro de muitas divergências e um debate muito grande. Mas só que o VLT vem somar, ele vem trazer uma nova dinâmica para o centro da capital, uma dinâmica visual, e a própria qualidade desse transporte é maior a qualidade, ele vem somar. A deputada disse que o VLT divide a cidade em duas, o senhor discorda? Não, eu discordo. Por quê? Nesse ponto eu discordo. Por quê? Por que dividir em duas? Porque é um trem, pode ser um trem moderno, bonito, charmoso, mas é um trem que desliza sobre rodas. Sobre trilhos, sobre né? Trilhos. Sobre trilhos. E que demanda uma obra de infraestrutura, uma né? grande obra de infraestrutura, sinalizações, porque para o trem parar, para o trem percorrer, tem que parar o trânsito todinho das vias que cortam, né? E várias vias de uma vez, pelo tamanho que ele, né? São 9, 12 carros, né, que vão ser ali, vagões que vão ser acoplados para poder percorrer o eixo Anhanguera. É mais bonito, dá um visual, como diz o deputado, mais moderno para a cidade. Mais conforto. Sem dúvida, mais conforto, sem dúvida, silencioso e tudo mais. Porém, a velocidade não vai ser muito maior do que os ônibus que já circulam no eixo Anhanguera. Os ônibus já biarticulados, e também o número de passageiros não vão ser muito maior do que os que já carregam cerca de 200 mil passageiros no BRT, que a gente chama que é o ônibus rápido, né? Então, o que nós precisávamos? Era dos corredores, porque o trânsito não é só na Avenida Anhanguera, o transporte não é só a Avenida Anhanguera. No plano diretor de Goiânia são 20 corredores, o Norte-Sul, que ainda não foi feito, e os vários outros corredores, T63, 85, que poderiam ser já construídos com esses quase 500 milhões que tem guardados para poder fluir o trânsito em Goiânia. Assim, possibilitaria o cidadão deixar o seu carro em casa, porque teria o ônibus rápido em várias vias estruturais que tem em Goiânia. Então, eu acho que é uma questão que o visual, bonito, moderno, tal, chama transporte leve, né? Sobre trilhos, Veículo leve sobre trilhos. Por isso o VLT. Então, é bonito você entrar num veículo leve, né? Mas isso não era o essencial hoje. O que nós queremos é o metrô. O metrô, sim, seria a diferença de qualidade. Mas olha só, deputado. Né? E o metrô na China, deputado, nós poderíamos até programar uma viagem para conhecer as empresas chinesas. Elas estão construindo a preço de VLT metrôs na China. É muito mais em conta. Vamos ouvir o deputado. Mas quando nós falamos desses eixos, tem que ser uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia. Sim. Responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura tem que implementar esses eixos que já estão, esses corredores que já estão no plano diretor já há muito tempo.
quando o governo do estado toma essa iniciativa no eixo Anhanguera, implantando o VLT, é uma iniciativa do governo do estado, cabe ao governo do estado, essa concessão está nas mãos do governo do estado e como já vem cuidando muito bem, porque todos sabem que o eixo Anhanguera funciona, é o que dá certo no transporte coletivo na região metropolitana, é o eixo Anhanguera. O que o governo do estado está fazendo é aperfeiçoando, está melhorando, trazendo todos esses benefícios que nós colocamos aqui. Tem uma tarifa mais barata. Mas nós temos que deixar bem claro o que cabe ao governo do estado e à prefeitura. Os eixos, esses corredores preferenciais, corredores exclusivos de Goiânia, cabem à prefeitura. Pode haver uma parceria entre governo do estado e prefeitura? Claro que sim, mas só que a prefeitura já tem mostrado, já há muito, que não se interessa em fazer parceria com o governo de Goiás. A prefeitura de Goiânia não se interessa. A gente sabe das diversas iniciativas, as diversas vezes que o governador se prontificou a cooperar junto à prefeitura para a construção de viadutos, e a prefeitura não pode deixar que isso aqui a gente resolve. Então você vê que é difícil, eu estou trazendo essa informação para o telespectador para que haja um entendimento. Os corredores preferenciais exclusivos, esses diversos corredores de Goiânia, é uma obrigação da Prefeitura de Goiânia. O eixo Anhanguera cabe ao governo do estado, porque a concessão está no domínio do governo do estado. Agora, queria que o senhor falasse, o senhor defendeu o VLT, o veículo leve sobre trilhos. A deputada entende que melhor que o VLT é um metrô de superfície ou subterrâneo, de repente, talvez até subterrâneo. Queria que o senhor comentasse isso. O senhor concorda, discorda? Com certeza, o sonho de toda a capital sonha com o metrô, né? É maravilhoso, é um outro tipo de transporte, é uma outra tecnologia, mas também, infelizmente, a questão de custos, né? A questão que tem pesado, que tem feito que Goiânia venha a sonhar desde do governador Henrique Santilo. Desde 1986, então, na campanha eleitoral para o governo. Desde Henrique Santilo vem sonhando com isso, mas todos sabem do grande custo que é. E ainda nós ficamos no sonho. Enquanto o metrô que vem, o subterrâneo não se torna realidade, o superfície pode vir. Eu sei que o VLT, o veículo leve sobre trilho, ele não é o tão desejado, mas já vai ser um avanço nesse principal corredor de Goiânia, que é o eixo leste-oeste. Mas pelo que a senhora falou aí agora, pelo que a deputada falou, deputado, pode-se ter acesso a custos menores. Pode ter acesso a custos menores e o próprio governador já está repensando a questão do VLT. Né? Tanto é que iria ser implantado esse ano e não foi mais, né? Possivelmente esse ano não sai VLT e eu estou torcendo para isso. Para que não saia de jeito nenhum. Para que saia o metrô. Sim. E o próprio governador está pensando que talvez o melhor seja o metrô. Se fizer um metrô, pelo menos naquele trecho mais conturbado do centro da cidade, isso já seria um avanço muito grande. Seria melhor, né? Até para a própria cidade, isso, né? Seria um avanço muito grande. Do terminal Praça, lá do Dergo ao terminal da Praça do Botafogo, um metrô nesse trecho já seria um avanço enorme. Então, às vezes, não se faz tudo de uma vez, em termos de metrô, mas se faz um trecho. Por etapas, né? Por etapas. E o governador está pensando nisso, né, deputado? Isso é importante. Se hoje... Porque o mundo tecnológico é dinâmico. Se hoje existem alternativas tecnológicas de um custo completamente acessível, é importante o governo pensar nessa possibilidade, inclusive até a própria prefeitura. Eu acho que por isso que eles estão aguardando. A prefeitura poderia cooperar também para implantar, além do corredor norte-sul, aliás, leste-oeste, implantar norte-sul. O norte-sul é o BRT. Tem um projeto que a prefeitura vai implantar. né? Mas, por exemplo, porque tem o BRT, por que não implanta já um metrô? Aí é o seguinte, o PAC da mobilidade que a presidenta Dilma apresentou, ela já está fazendo um repasse para a prefeitura fazer
o BRT Norte e Sul e os corredores, inclusive reformando, é uma novidade que a CMTC me passou, a doutora Patrícia Veras, da reforma do corredor exclusivo da T63, porque eu falei que aquilo ali não é um corredor exclusivo dos moldes que deve ser feito. Porque o que aconteceu, o veículo, os ônibus passam no meio da pista e tem que passar a margem junto ao comércio, porque o comércio precisa ser visto. Quem tem loja quer ser visto. E ali quebrou vários comerciantes na T63 por falta de sensibilidade da prefeitura e de aguardar para fazer um corredor que satisfaça as necessidades também dos comerciantes daquela região. Então vão mexer lá na T63 de novo? Vai ser reformado. E vai ser feito um corredor como deve ser feito, igual os de Curitiba, que no centro, né, passam os veículos pesados, vamos dizer assim, e na margem passam os carros. É assim que é feito o corredor exclusivo em todas as capitais onde existe corredor exclusivo. E a questão do VLT, felizmente não saiu. O dinheiro para o VLT veio do governo federal. Quando chegou a verba de 250 milhões, foi passada imediatamente ao governo do estado. Então existe aí essa necessidade dessa parceria governo, estado, prefeitura, mas eu concordo com o deputado Elias que a parceria tem que olhar o bem-estar do cidadão, não é questão de política partidária. Nós temos que olhar o bem-estar do cidadão e temos que ser generosos nesse ponto, sabe? Tanto o governo do estado como o prefeito, não tomar decisão unilateral. Porque se toma decisão na Câmara Deliberativa e avisa o prefeito, ó, foi tomada essa decisão, não pode ser assim. Inclusive eu estou apresentando um requerimento, né, no sentido de que todas as decisões na Câmara Deliberativa tenham que ser discutidas antes com a participação da Prefeitura de Goiânia. Não pode chegar projeto de lei aqui do governo do estado que nem o prefeito de Goiânia sabe para uma questão dentro de Goiânia. Que é do município. Aí, né, que eu falo que o modelo está errado. É um ente que está se sobrepondo ao prefeito de Goiânia. Mas o prefeito não tem tomado conhecimento? E o prefeito está deixando. Eu falo que se eu fosse prefeito eu não deixava. Né? Já falei isso para o prefeito. Prefeito, o senhor é o maior responsável pelo que acontece dentro do município. Né? Mas o prefeito ele não tem tomado conhecimento das decisões da CDTC? A decisão, o projeto de lei que chegou a semana passada aqui na casa, que o Conselho Deliberativo ia passar para a presidência para o prefeito não foi consultado sobre isso. Para vocês verem o não tanto... foi consultado. Mas só que esse projeto não é um projeto da CDTC. É um projeto de lei que o governador, uma mensagem do governo do estado, que chegou aqui na casa, que determinava que o prefeito seria o presidente do Conselho Deliberativo. Ora, o prefeito sequer sabia disso. Ele viu pelos jornais, quando o projeto chegou aqui na casa. Então, é uma questão contraditória, complexa. Uma questão política, né, deputada? Política. Questão política. Que se não digo nem só a Prefeitura de Goiânia, as prefeituras e o governo do estado não sentarem na mesa e ver que esse modelo não deu certo, o transporte vai continuar desse jeito, um empurrando para o outro. Mas, deputada, desculpa a intervenção, a pergunta, mas se coloque no lugar do governador. Ele vai mandar uma mensagem aqui para nossa casa. Ele vai consultar o prefeito de Goiânia se ele se interessa ou não assumir a presidência da CDTC. É uma mudança. Essa mudança, ela independe da pessoa que está no cargo de prefeito. Independente, seja a vontade dele ou não, é questão de assumir uma responsabilidade, porque Goiânia, o impacto, a representatividade de Goiânia no transporte coletivo da região metropolitana é de suma importância. Então, não dá para o governador ligar para o prefeito, prefeito, eu vou mudar aqui, o que o senhor acha? Não dá. Por que não dá? Agora imagina se o prefeito fala, não, eu não quero não, eu não estou interessado nisso não, viu, governador?
Mas ele... Já imaginou a situação que ficaria? Então não dá. Entendi. Então são coisas muito maiores do que governador Marconi Perillo, são muito maiores do que prefeito Paulo Garcia. É uma questão mesmo de Estado. Então, desculpa a expressão, nesse caso não dá para fazer nenhum tipo de avisar, ó, eu vou mudar aqui o projeto, vou mudar aqui essa lei. Não dá, porque realmente está muito mais do que pessoas. Mas, institucionalmente falando, o governador agiu correto, mandou o projeto aqui para casa e a partir do projeto aqui, o prefeito se tomou conhecimento através de jornal, porque faltou talvez companheirismo de alguém do próprio partido dele aqui que não avisou ele, porque antes da imprensa tomar conhecimento, os parlamentares aqui tomam. Então, se ele foi pego de surpresa dessa forma, porque alguém deve ter falhado por aqui. Mas veja bem, o governador pode mandar um projeto para esta casa dizendo que o Conselho Deliberativo, a partir de agora, vai ter um presidente que é o prefeito de Goiânia. Ao mesmo tempo, ele tira uma das participações da Prefeitura de Goiânia, transformando Goiânia em minoria dentro do Conselho Deliberativo. O prefeito fica como a presidência, como a rainha da Inglaterra, e sem os votos necessários para fazer qualquer decisão ali ser aprovada. Então, quer dizer, isso para os goianienses é uma afronta. O governador equivocou-se ao mandar um projeto sem conversar na Câmara Deliberativa o que seria melhor, tirando um voto que é da Prefeitura de Goiânia e afrontando os goianienses, porque nós temos maioria. Nós somos o município centro de toda essa região. Então não pode o governador fazer isso. O governador agiu dessa forma politicamente. A meu ver, ele agiu politicamente não pensando no bem do povo de Goiânia. Agora, o projeto foi emendado aqui e, felizmente, o bom senso prevaleceu e a presidência vai ser um rodízio, né? E também conquistamos um voto que havia sido tirado, que fazia minoria da Prefeitura de Goiânia. Então eu penso que o projeto chegou realmente afrontando Goiânia, né? Não é o deputado Isaura, não. É os goianienses que foram afrontados com esse projeto. E foi corrigido. E o bom senso prevaleceu por parte dos deputados da situação e da oposição, porque foi corrigido em tempo de não ser feito um projeto dessa forma. Murilo, eu acho que não afrontou a população de Goiânia. A população de Goiânia está insatisfeita com o transporte. Foi uma maneira, uma forma que o governador, o governo de Goiás, encontrou de não afrontar a população de Goiânia jamais, mas sim de dar um choque no sistema. Essa foi a decisão. Essa foi a decisão. Esse foi o ideal do governo, essa foi a vontade do governador de dar um choque, Mas houve emenda que não ficou da maneira o projeto não ficou da maneira original, porque isso também é democracia, nada melhor do que o parlamento aqui para estar discutindo isso, e ficou da maneira que está. Mas só que em nenhum momento foi uma afronta à população de Goiânia, não, a população goianiense não, porque a intenção era dar um choque, aquele choque de gestão na CDTC. Muito bem, estamos... E deu um choque mesmo. E deu um choque, porque tirou um voto e transformou Goiânia em minoria. Felizmente foi corrigido. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, esse Frente a Frente que debatemos transporte coletivo. Esse é o momento para as considerações finais de cada um. Por favor, deputada Isaura Lemos. Olha, Murilo, eu vejo que esse tema é da maior importância, né? E que tanto eu como o deputado Elias, nós estamos junto com aquele povo que realmente utiliza o transporte coletivo. E que no mundo todo, o sistema que realmente deve prevalecer sobre o automóvel, nada contra quem utiliza o automóvel, eu também utilizo, mas que deve prevalecer com vias exclusivas, com atenção especial do poder executivo, é o transporte coletivo.
né? E eu vejo que nós temos a mesma vontade, tanto eu como o deputado Elias, de que ele seja melhorado, que ele seja fiscalizado, que o prefeito assuma a autoridade sobre essa questão, né? E os prefeitos da região tomem também iniciativa, não fiquem apenas esperando, né, para ver o que vai acontecer, porque a população está alerta, está cobrando, e eu acredito que não dá para aumentar preço de tarifa sem vir com várias medidas de qualidade e de fiscalização. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental e eu agradeço a oportunidade de debater esse tema tão importante, né, com vocês aqui e com nossos telespectadores, a quem eu mando um abraço afetuoso. Nós é que agradecemos, deputada. Vamos agora, então, às considerações finais do deputado Elias Júnior. Por favor, deputado. Eu só lamento porque o tempo passa voando aqui. Né? Passa rápido. Queria ficar pelo menos mais meia hora, no mínimo, aí falando do transporte coletivo, para falar situações, por exemplo, eu estive no Real Conquista há poucos dias. Lá, a vizinhança fez uma vaquinha, foi na serralharia, comprou os materiais e fizeram, sabe o quê? Um ponto de ônibus. Levantaram ali a cobertura, jogaram um cimento, fizeram um banco, porque na omissão do poder público, a população se uniu, porque de tanto tomar sol, chuva, essa foi a alternativa. A vaquinha. Infelizmente, pagando tão caro para andar em ônibus lotados, ônibus que demoram e ainda tendo que fazer vaquinha para construir, para edificar ponto de ônibus. Infelizmente, a gente não pode aceitar situações como essa. E aproveito essa oportunidade para dizer, a população tem que reagir e é principalmente na hora do voto, nas urnas, de dizer sim às pessoas que têm compromisso com o transporte coletivo, com aquelas pessoas que no dia a dia abraçam a causa, porque não haverá mudança no sistema, não haverá se não houver uma mudança também na hora do voto, na hora da eleição, escolhendo pessoas para estarem à frente aqui no Parlamento Estadual, nas câmaras de vereadores, no Poder Executivo, se não houver essa interação maciça da população, não protestando, se abstendo de votar, mas sim protestando de uma maneira consciente, protestando, dizendo não àquelas pessoas que não se interessam pelas causas das pessoas que tanto precisam dos serviços públicos. E vamos continuar lutando para que o transporte na região metropolitana seja digno, porque nós não podemos continuar estagnados, nós estamos estagnados. Para não dizer que o transporte na região metropolitana tem caminhado para trás, igual caranguejo, porque a população cresce e não melhora, a frota não cresce, né? Às vezes acontecem algumas intervenções, mas muito paliativas. Nós precisamos realmente de um choque na gestão da CMTC, uma mudança na concepção do pensamento da CDTC, para que dessa maneira o transporte passe por uma reviravolta na região metropolitana. Ok, muito obrigado também. Estamos encerrando o nosso Frente a Frente. Deputada Isaura Lemos, muito obrigado. Obrigada, Murilo. Pela presença, pela participação. Muito obrigado. E deputado Elias Júnior também, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Obrigado por sua companhia e até nosso próximo Frente a Frente.